Olá, gente, tudo bem? Eu pretendo fazer uma análise hoje sobre alguns acontecimentos. Nem sempre é fácil a gente dizer se um acontecimento é bom ou é ruim. Por que eu digo isso? Porque muito do que é bom ou ruim vai depender dos resultados que eles produzem, né? Existem acontecimentos que parecem que são bons, mas os resultados desses acontecimentos bons às vezes são péssimos. E às vezes o resultado de um acontecimento que é aparentemente ruim serviu para evitar uma coisa bem pior, né? Ou trouxe uma coisa boa, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, o cara sofre um acidente e quebra a perna. Isso é uma coisa bem ruim, né? Uma coisa ruim, sabe? Porque te limita de uma série de coisas, né? Porém, foi exatamente por conta disso que ele não foi convocado para a guerra, né? E na guerra, isso seria o mínimo que ele sofreria. Muito provavelmente ele iria morrer, né? E isso é só um exemplo que eu queria dar para explicar a minha visão que eu tenho a respeito dos acontecimentos mais recentes. Como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, ter se posicionado contrária às falas do Bolsonaro, os movimentos de apoio ao GLIM, né, em apoio à liberdade do jornalismo, né. Essas duas coisas são coisas muito boas, né? Houve também um posicionamento de 80 advogados contra Moro, né? Que pedem a derrubada de Moro. São coisas excelentes. A questão do Moro é uma questão excelente. A defesa do GLIM é uma coisa ótima. A posição dos advogados em relação à fala do Bolsonaro é uma questão ótima também. E o que tudo isso junto provoca? Provoca uma crise maior do governo Bolsonaro. É um governo que vai sempre perdendo mais apoio e tudo mais. Nesse meio tempo também, né, ontem, houve também uma fala lá do Trump, apoiando o filho do Bolsonaro, dizendo que é ótimo. E é claro que é ótimo para ele, né? É ótimo para o Trump. Porque ele representa exatamente esse grupo do Trump, né? Bolsonaro, os filhos dele. E para o Bolsonaro é uma forma de garantia de poder, né? É uma proteção colocar o filho lá, né? E serve como uma espécie de agente, né? Um informante, uma pessoa que vai estar a serviço não do Brasil. Eles nunca tiveram a serviço do Brasil. Eles não têm amor nenhum pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira, nada do Brasil, né? Eles têm amor pelos Estados Unidos, pela cultura norte-americana. E eles declaram isso claramente, né? Não é algo que as pessoas não saibam, não percebam. É quase impossível não perceber isso. Então, o que eles queriam era ser cidadãos americanos. Então, eles se esforçam bastante para impedir. O Bolsonaro já aprovou outra medida para extradição, que vai facilitar a extradição de brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, né? E é isso, né? Essa visão que o Bolsonaro tem, uma visão daquele complexo de vira-lata, né? Que acredita que o brasileiro é inferior ao povo norte-americano. Ele disse isso declaradamente. Até fez um vídeo sobre isso naquele período que ele falou, uma coisa assim. Então, por que eu contei aquela historinha no começo, né?
Bom, essa crise do governo Bolsonaro, que é uma crise teoricamente boa, né? Quer dizer, é bom que as pessoas sejam realmente contra o Bolsonaro, contra o governo, mas elas podem representar um problema, que é a entrada de Mourão na presidência. Isso é um risco que muitas pessoas parecem ignorar completamente. Todo mundo parece ignorar, como se o Mourão fosse alguma coisa boa. O Mourão é um representante da ala militar. E qual a postura que os militares tiveram nesse período, né? Nesse período do golpe do Brasil, né? Eles apoiaram completamente o golpe. E na verdade não só apoiaram o golpe, como eles impediram qualquer ação que pudesse efetivamente modificar estruturalmente alguma questão relacionada ao golpe. A exemplo da soltura de Lula. Eles foram bem claros nas ameaças que fizeram ao STF caso tentasse tirar Lula da prisão. Isso é uma coisa que fica bem clara, que estamos diante de uma ditadura e diante de uma ditadura militar. Não somente uma ditadura qualquer, mas uma ditadura militar também. Só que muito disfarçada, né? Assim como na ditadura militar que a gente teve no Brasil, do período de 64, né, a 85, o que temos é um conluio também das instituições, né, e também apoio aos Estados Unidos, apoio dos Estados Unidos. É muito parecido a ditadura que a gente vive com a ditadura que a gente viveu naquele período, por incrível que pareça, né? Pode-se falar que na época tinha mais repressão, matavam mais pessoas. Existem muitas mortes que são suspeitas dentro dessa ditadura. A da Marielle, sem dúvida, foi uma morte causada pela questão política, né? Teve o Teori Zavascki, né? Entre outras. E prisões políticas, como a prisão de Lula e também prisão de outras pessoas ligadas à política também. E agora estamos vendo mortes de indígenas, né? E o governo declaradamente apoiando esse tipo de matança dos povos indígenas. No período da ditadura militar tiveram casos, sim, de matança de indígenas também. Então, por que acontece isso? Porque os governos militares, eles defendem fortemente os grandes grupos empresariais, fazem uma parceria com eles, e também os grandes latifundiários, né? Que também tem uma representação gigantesca na Câmara e no Senado, né? Chamada bancada ruralista.